A economia da África consiste na agricultura e nos recursos dos povos da África. Embora algumas partes do continente tenham conseguido ganhos significativos nos últimos anos, dos 60 países revistos no Relatório Humano de Desenvolvimento de 2003 das Nações Unidas, 25 das 53 nações africanas foram classificadas como tendo mais baixo nível de vida entre as nações do mundo inteiro. Isto é em parte devido à sua história turbulenta. Desde o século XX, com a descolonização da África, a corrupção e o descaso das autoridades contribuíram para empobrecer a economia da África. Porém, algumas nações alcançaram relativa estabilidade política, como é o caso da África do Sul. O principal bloco econômico é o SADC, formado por 14 países. O PIB total da África é de apenas 1% do PIB mundial e o continente participa de apenas 2% das transações comerciais que acontecem no mundo. Cerca de 260 dos mais de 800 milhões de habitantes da África vivem com menos de $1 ao dia, abaixo do nível da pobreza definido pelo Banco Mundial. Na África, os principais produtos cultivados são mandioca, milho, batata doce, arroz e inhame. É conhecido também como agricultura itinerante, porque com o uso de técnicas rudimentares o solo fica pobre, duro, sem fertilidade. Distinguindo-se pelas elevadas taxas de natalidade e de mortalidade pela baixa expectativa de vida e abrigando uma população jovem, a África caracteriza-se pelo subdesenvolvimento. Aparecendo ao mesmo tempo como causa e consequência desse panorama, os setores econômicos em que os países africanos apresentam algum destaque constituem herança do seu passado colonial, o extrativismo e a agricultura, setores em que são baixos os investimentos e o custo da mão de obra, cuja produção é destinada a abastecer o mercado externo. A África abriga 65% das terras férteis não cultivadas do planeta, 10% dos recursos renováveis de água doce, e sua produção agrícola cresceu 160% nos últimos 30 anos. Esses dados são da nova Associação para o Desenvolvimento da África, NEPAD, o corpo técnico da União Africana, UA, e constam de um informe divulgado em julho de 2016, que recorda que a população mundial chegará a 10 bilhões de pessoas até 2050. Assim, teremos que aumentar a produção agrícola em pelo menos 70%, alertou a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Como a previsão é de que a proporção da população africana aumentará de 15% a 25% do total mundial, existe um reconhecimento crescente de que seus agricultores terão que desempenhar um papel crucial, afirma a NEPAD. Existem vários obstáculos impedindo que a produtividade agrícola da África melhore, segundo a Agência de Planejamento e Coordenação da NEPAD. Um dos maiores obstáculos é o sistema desordenado de tarifas alfandegárias dos 55 estados do continente. Só 13 países oferecem entrada sem visto a todos os africanos, diz o Informe de Abertura de Vistos da África, publicado este ano pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAFD. Essas empresas nas nações sem litoral, em particular, se queixam de que a passagem de seus produtos pelas fronteiras é tão burocrática que costuma gerar enormes perdas, segundo a NEPAD. O transporte na África é muito difícil. É caro, e às vezes arriscado, ressaltou Ahmad Ibrahim, da Africa Alligator, empresa de Uganda dedicada à venda de gergelim e amendoim. As esperas nas fronteiras podem ser longas, e acaba-se perdendo os produtos, acrescentou. Órgãos regionais, como a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, e a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, conseguiram um certo avanço na harmonização dos trâmites aduaneiros e na melhoria de algumas ligações de transporte transfronteiriço, mas muitos apontam que ainda não é o suficiente. Também dentro de seus próprios estados, os governos mostram uma tendência a criar obstáculos ao comércio de forma inadvertida. O regime fiscal incoerente da Tanzânia, por exemplo, faz com que os agricultores pulem de uma cobrança tributária a outra. Os encarregados de pagar as contas dizem que é difícil planejar com muita antecedência por medo de se deparar com faturas elevadas, indica a NEPAD. Não se pode planejar a longo prazo quando são cobrados novos impostos sem levar em consideração o que é acessível e o que não é, queixou-se Bopia.